A gente lembra, né, Sil, que quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, Kardec ele fez um destrinchamento dessa oração lá no livro, na Revista Espírita. Isso porque quando os espíritas daquela época começavam então, melhor, os católicos daquela época começavam então a se interessar pela doutrina espírita, muitos deles deixaram de frequentar as missas, né, o que é algo natural a partir do momento em que os dogmas acabam se tornando incômodos, né, bem como os rituais também, os sacramentos e tudo mais. Muitos outros católicos foram então também perseguidos dentro da igreja. Acabavam sofrendo bullying, né, sofrendo aquela rejeição por parte daqueles que frequentavam, até mesmo sacerdotes. E aí Kardec orientou que eles realizassem então em casa os seus cultos e trouxe como ponto fundamental, orientação fundamental, exatamente o Pai Nosso. Em cada uma desses versos que nós declamamos no momento da oração, Kardec traz para nós ali uma explicação detalhada para o nosso entendimento, né? Então é muito bonita mesmo. E mais ainda quando a gente compreende exatamente o significado de cada uma dessas passagens. Muito bem, vamos lá. Nós estamos então aqui no nosso livro Fonte Viva, o texto é o número 95, Vê e Segue. E aqui Emmanuel já separa para nós, no livro de João, capítulo 9, versículo 25, uma pequena passagem de introdução para esse nosso estudo. Ele diz assim: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Isso fazendo uma referência ao cego que foi curado por Jesus durante aquelas caminhadas que Jesus fazia, aquelas peregrinações. E ali então ele promovia essas curas espirituais que são tidas como milagres pela grande maioria daqueles que são seguidores do cristianismo, mas felizmente nós temos um entendimento que vai além e começamos a ter uma pequena compreensão de leis que regem o mundo físico e também que regem o mundo espiritual. E aí então nessa relação entre essas leis nós temos essas curas que são apresentadas para nós. Mas além de pensarmos em curas espirituais, que será um tema que nós futuramente vamos abordar, principalmente no livro A Gênese, né, lá no capítulo 14, que trata dos fluidos, importante nós pensarmos dentro da filosofia dessa ideia da cegueira e depois da visão. A cegueira representa para nós um estado de ignorância, aquela condição ilusória que normalmente nós vivemos, e depois a visão, exatamente o entendimento, a lucidez. Até no próprio Evangelho nós temos aquela passagem: conhecereis a verdade vos libertará. E ela trata exatamente disso, né? Que a verdade, ela nada mais é do que aquela luz que é lançada sobre a ignorância, a falta de conhecimento, né? E lembrando sempre que quando nós utilizamos a palavra ignorância, não é de um sentido pejorativo. Significa exatamente aquele que ignora. Normalmente a gente usa ignorante como uma ofensa. Então o ignorante é aquele que ignora determinado conhecimento, aquele que ignora determinada informação, determinada ideia. Então ignorantes como somos, ou como éramos, né, durante muito tempo, com relação a essa realidade do mundo espiritual, e ainda somos, não tenhamos dúvida disso, porque o mundo espiritual ele não é simplesmente essa pontinha que nós temos a oportunidade de tocar através dos nossos estudos, através das experiências que a doutrina espírita oferece para nós. Então essa pontinha ela é apenas o começo, é apenas a ponta daquele gigantesco iceberg, né, que se encontra com a sua grande massa submersa, mas aquela pontinha aparecendo. Então a gente já começa a ter esse entendimento da realidade do mundo espiritual e, portanto, da nossa própria realidade. Então antes nós buscávamos Deus através dos recursos de que nós dispunhamos, dos nossos sentidos, daqueles 5 sentidos que nós temos, através
das práticas que nós considerávamos importantes, mas então, através do entendimento sobre a imortalidade, sobre a imaterialidade principalmente, porque o mundo espiritual é imaterial, portanto, nada do que existe no mundo material interfere no mundo físico, no mundo espiritual. E aí nós vamos então valorizando cada vez mais a potência do nosso pensamento, a potência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e principalmente a potência do nosso intelecto, que é capaz de adentrar esse mundo espiritual e trazer para nós todo o entendimento de que nós necessitamos. E que isso naturalmente, e como uma consequência direta, interfere na nossa vida comum, no nosso dia a dia. A nossa conduta se transforma, o nosso modo de pensar se transforma, claro que de uma forma gradual, isso não acontece de uma hora para outra, né? Feliz seríamos se fosse assim, mas não é, porque na verdade nós trazemos enraizados na nossa mente muitos conceitos do passado, muitos dogmas, muitos equívocos, né, que nós alimentávamos durante tanto tempo. E quando nós falamos que nós somos espíritos imortais, tivemos uma trajetória passada muito longa, várias e várias, incontáveis encarnações, alimentando sempre aquele mesmo ponto de vista. Com o passar do tempo nós fomos nos libertando de alguns deles, ou pelo menos diminuindo a intensidade que eles exerciam sobre nós, e aí então chegamos nessa condição onde temos um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento. E ainda a trajetória é longa daqui para frente, nós sabemos disso, mas esse é um começo. Então já começamos a tirar esse véu dos mistérios que envolve o mundo espiritual. Então o texto nosso trata exatamente dessa ideia, daquilo que nós vemos e seguimos, mas muito mais do que isso. O que chama atenção para nós é que muitas vezes o caminho que nós escolhemos, a partir do momento em que nós temos um novo entendimento, não é um caminho fácil, não é um caminho simples, tampouco um caminho aceitável para muitos daqueles com quem nós convivemos. Quando nós nos declaramos como espíritas, a princípio isso só chama a atenção pelos fenômenos. As pessoas perguntam, quer dizer que você vê espíritos? Quer dizer que lá onde você frequenta espíritos aparecem? Então a ideia de espírita é exatamente relacionada com o fenômeno. Mas então no cotidiano, no dia a dia, começam as ações. E aqueles valores que o espiritismo desenvolve em nós acabam se manifestando. E isso desperta em muitas pessoas do nosso convívio, em casa ou fora de casa, em qualquer outro ambiente, as pessoas estranham exatamente por uma conduta que não é aquilo que normalmente nós vemos no mundo atual. De pensarmos, por exemplo, naquilo que acontece na mídia, aquilo que nós vemos, né, de violência, atentado, intolerância, a nossa visão acaba sendo um pouco diferenciada. Porque nós tentamos, esse é um esforço pelo menos que nós fazemos, para entender os dois lados e entender que o erro é resultado da ignorância, não o resultado da maldade infinita, da maldade interminável. Tudo isso vai se modificando. Bom trabalho, Eve. Tudo isso vai se modificando no nosso ponto de vista. E aí então as pessoas pensam, mas eu não acredito que você pensa dessa forma, você não está vendo que as coisas são assim? Então nós temos que obrigatoriamente tomar partidos, ou de um lado, do lado que é considerado como vítima, ou daquele que é agressor. Mas não vemos, na verdade, ou não se vê, na verdade, que nessas situações do mundo físico, onde algum tipo de prejuízo é causado, não existem vitoriosos, só existem vítimas, só existem perdedores. Porque aquilo que para nós é uma conquista imediata, vai se refletir em dor no futuro, exatamente pelo modo como ela foi conquistada. Tem um pensamento que chega para nós, que fala sobre as guerras. Nós vemos uma guerra, e ao final nós temos aqueles que são os vencedores, e aqueles que são os vencidos. Essa é uma visão simplista daquilo tudo que nós vemos no mundo físico hoje. Mas a partir do momento em que a nossa visão transcende
essa realidade do mundo material, nós percebemos que essa ideia da guerra não existem vencedores. Só existem vencidos, só existem aqueles que perdem. Porque todas as ações são ações que vão trazer consequências dolorosas. Mesmo aquele que age em sua própria defesa, de alguma forma provoca um desequilíbrio e terá que trabalhar para que aquele reequilíbrio retorne, né, ou para que o equilíbrio retorne à sua trajetória original. Então nós sempre vamos vendo o mundo de uma perspectiva diferente. Nós não vemos o mundo a partir da visão do mundo físico. A nossa mente se eleva do mundo espiritual e nós conseguimos então vislumbrar, ou pelo menos de uma forma fragmentada, né, devido ao nosso entendimento que não está bem desenvolvido, nós conseguimos então ver de um panorama mais elevado. Kardec, quando ele desenvolveu para nós um estudo sobre a vidência, a pré-cognição, a premonição e tudo mais, principalmente sobre a vidência, né? No livro A Gênese, ele traz um exemplo para nós interessante, que ele diz assim, que o vidente, que é aquele que, ou aquele que é o que tem a precognição, ele tem a capacidade de prever o futuro. E aí pensam simplesmente que é uma questão de magia, uma questão de milagre ou alguma coisa do gênero. E Kardec traz um exemplo interessante, quando ele fala sobre a estrada e a montanha. Vocês devem se lembrar, né? Bom dia, pessoal. E aí ele diz assim que uma pessoa que caminha por uma estrada, a visão dela se encontra limitada até onde os olhos podem alcançar. Se é uma estrada sinuosa, cheia de curvas, ele só vai conseguir visualizar até a primeira curva. A partir dali ele já não enxerga mais. Aquele que tem esse dom da vidência, né, ou da precognição, porque vidência é ver o mundo espiritual, não necessariamente o futuro, né? Então aquele que tem o dom da precognição é um indivíduo que tem uma capacidade de subir numa montanha próxima àquela estrada. E da altitude onde ele se encontra, que pode ser mais ou menos alto, mais próximo ali à base da montanha, ou então no topo da montanha, ele começa a ver o caminho de uma forma mais ampla. Ele consegue ver uma parte do passado, uma parte anterior daquele ponto de referência, e consegue ver uma parte posterior do ponto de referência. Então significa que, vendo o indivíduo caminhando por aquela estrada, aquele que tem a precognição, ele consegue ver onde esse indivíduo vai chegar antes mesmo que ele chegue, porque a sua visão está um pouco mais ampla devido à altitude onde ele se encontra. Se é aquele indivíduo que consegue alcançar o topo dessa montanha, ele consegue então ver todo o caminho. E como Kardec lembra, se por acaso tem uma ponte caída lá na frente, ele já sabe que esse indivíduo vai encontrar uma ponte. E aí, se por acaso ele transmitisse essa informação, a pessoa diria assim, mas como é que você sabe? Eu simplesmente sei porque eu vi. Como você viu se eu não consegui ver? E aí começa aquela discussão interessante a respeito desse fenômeno. Então, embora nós não tenhamos esse dom, essa faculdade de precognição, de ver o futuro, o nosso entendimento é capaz de avançar e alcançar esse futuro, pelo menos em modos gerais, sem compreender os detalhes. Então, se nós vemos hoje ações de caridade, ou o oposto, ações de egoísmo, nós já temos um entendimento, pelo menos teórico, daquilo que trata dos resultados desses dois tipos de ação. Então nós temos aquele que é caridoso, nós já sabemos que o caminho que ele vai percorrer no seu futuro é um caminho bastante feliz, e será tão mais feliz quanto mais caridoso ele foi. E vai ser um caminho bastante difícil, um caminho de reconstrução, um caminho de dor, um caminho de sofrimento, quanto mais egoísta ele for. Então nós temos a capacidade de expandirmos a nossa visão e termos esse entendimento mais amplo a respeito daquilo que acontece na nossa vida hoje, no mundo físico. O entendimento das reencarnações, o entendimento da lei de causa e efeito, o
o entendimento das relações que são estabelecidas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, o entendimento da nossa imortalidade. Enfim, começamos a ter essa visão mais ampla. A partir do momento em que isso se desenvolve em nós, inevitavelmente, quando aplicado na nossa vida, a nossa conduta se transforma. Mas como eu dizia para vocês no início desse raciocínio, nem sempre esse comportamento é aceitável no mundo que nós temos hoje. Nós temos que viver de uma forma pragmática, de uma forma prática, agindo conforme as circunstâncias, sempre procurando o nosso benefício individual ou um benefício coletivo. Então nós simplesmente reagimos diante de uma ação. Assim acontece no mundo hoje. Quando nós temos essa visão ampliada, nós começamos a fazer uma análise mais cuidadosa, porque as nossas ações não são pautadas simplesmente nos resultados imediatos que uma experiência pode oferecer. Na verdade, nós conseguimos transcender essa realidade e pensarmos que, embora hoje eu colha algum benefício, se esse benefício for injusto, no futuro eu vou ter que restabelecer. Portanto, eu sei que não vale a pena agir dessa forma ou daquela outra forma, tomando isso ou oferecendo aquilo, porque eu sei que dentro dessa lei que nós aprendemos a conhecer, as coisas não funcionam simplesmente conforme o nosso ponto de vista simplista do mundo material e prático, mas que na verdade existe um trabalho moral a se realizar. Por isso então, nesse versículo que Emmanuel separa para nós, quando ele diz: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então vocês percebem que, a partir dessa nossa introdução, esse versículo ele faz muito mais sentido a partir de agora. É claro que, se no passado nós éramos cegos, hoje nós não temos uma visão perfeita. Mas nós somos capazes já de ver sombras, de ver flashes de luz, de ver ali um pedaço, né, ao contrário do que acontece na nossa vida comum, quando nós temos ali uma deficiência na nossa visão, provocado por uma catarata que vai se desenvolvendo. Dentro desse entendimento espiritual é o contrário. Nós nascemos com essa grande catarata e ela vai então regredindo com o passar do tempo. E quanto mais nós avançamos, quanto mais nós amadurecemos nesse entendimento espiritual, menor vai se tornando então esse obstáculo da nossa visão, até chegar o momento em que nós teremos uma visão perfeita de tudo aquilo que acontece à nossa volta e da realidade que nós vivemos. Então hoje nós não somos aqueles que têm visão perfeita, mas a nossa visão vai se limpando, vai se tornando cada vez melhor conforme nós vamos desenvolvendo esses valores e principalmente nós vamos pondo em prática isso tudo. Porque muitos de nós temos conhecimento intelectual, temos o conhecimento sobre essa realidade, mas não colocamos em prática. Seriam aqueles que, por acaso, têm um pouco de visão, mas não olham para frente. Olham simplesmente para onde querem. E vão continuar tropeçando, vão continuar machucando, vão continuar se machucando e machucando a outrem. E depois vai ter que viver a experiência do restabelecimento daquilo que provocou. Então vamos aqui para o texto de Emmanuel, quando ele traz para nós uma explicação mais detalhada sobre essa questão. E aí, naturalmente, a gente vai colhendo então esses ensinamentos e fazendo uma varredura dentro de nós mesmos para tentar encontrar aquilo que vai ao encontro desses ensinamentos, que é aquilo que se encontra correto, ou aquilo que vai de encontro a esses ensinamentos, que é exatamente aquilo que está contrário ao que nós precisamos vivenciar. Então vamos lá. O texto diz o seguinte para nós: apesar de o trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Então aqui, para a gente, antes de continuarmos, esse trecho ele fala para nós que, apesar de nós todos estarmos envolvidos de alguma forma em algum tipo de atividade
que diga respeito a essa prática do Evangelho, normalmente se nota apenas o resultado coletivo. Esse resultado coletivo, por exemplo, é um grande trabalho de caridade, é a fundação de uma instituição, seja ela, quando se fala Boa Nova, aqui na colocação de Emmanuel, ele não fala necessariamente de nós espíritas. Ele fala daqueles grupos, daquelas instituições, daquelas pessoas que simplesmente abraçam o Evangelho. Então nós vemos nesse trabalho de massa grandes divulgações, grandes trabalhos, grandes instituições. Mas o ponto principal que deve ser observado é exatamente se individualmente nós, envolvidos numa determinada atividade, se nós estamos tirando proveito da oportunidade do aprendizado através da prática ou através do estudo. Então, como foi colocado para nós aqui, ele diz assim: o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Então nós ouvimos muitos discursos de pessoas dizendo assim: eu tenho certeza que eu vou para o céu, que eu vou para o plano espiritual superior, porque eu trabalhei naquela instituição. Então, na verdade, ele acredita que o crachá que ele utilizava para ser funcionário, ou ser colaborador daquela instituição, será o suficiente para que ele possa alcançar essa elevação espiritual que ele acredita alcançar. Só que, na verdade, depois, na solidão da nossa consciência, nós vamos então observar, muito mais do que a participação naquele trabalho, se tudo aquilo que eu ofereci em termos de atividade coletiva, se aquilo se reflete dentro da minha personalidade, dentro do meu caráter, dentro das minhas ideias, dentro das minhas ações. Aí sim eu vou poder dizer que eu sou um espírito feliz, porque eu vivi e construí essa felicidade, não porque eu fiz parte de alguma coisa. Nós lembramos que no passado era muito comum imaginar, principalmente dentro da influência das igrejas tradicionais, que bastava eu ser um pastor, uma pastora, um padre, uma freira, um palestrante espírita ou uma palestrante, um dirigente, já era o suficiente para que ele pudesse alcançar o mundo espiritual mais elevado. E aí, através dos estudos, nós vemos que isso é um absurdo, né, e um grande equívoco também. Porque não é a roupa, não é a posição e não é a instituição que me transforma numa pessoa melhor. Mas é exatamente aquilo que eu semeio pelos valores que eu desenvolvi dentro de mim mesmo. Por isso é um trabalho individual e intransferível. Ninguém pode ganhar o mundo espiritual por mim, a não ser eu mesmo. Não é um pai, não é uma mãe, não é um amigo, não é uma liderança, não é um representante. É algo que pertence apenas a nós. Continuando. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade. Mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a agravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muita vez ante os próprios companheiros do ministério. Essa passagem aqui eu tive que ler umas 3 vezes para entender exatamente o que ela estava querendo dizer. E aí depois que a gente acaba caindo nesse entendimento, é uma coisa óbvia. Normalmente quando a gente começa então a assumir essa posição, principalmente para nós, que somos espíritas, né? Uma posição de trabalhadores do Cristo, servidores do Evangelho, divulgadores do bem e tudo mais, a primeira ideia que se tem é que nós devemos, como uma consequência natural e imediata, colher os resultados daquilo que a gente faz. Ou seja, eu vou ter prosperidade material, eu não vou passar por dificuldades financeiras, eu sempre vou ter um ombro amigo para poder me consolar nas dificuldades, sempre vou ter alguém que possa me amparar. Só que muitas vezes nós vemos o contrário. Apesar de todo o trabalho que é feito, quando a gente mais precisa, parece que ninguém aparece. E as pessoas dizem assim: poxa vida, mas você
é o espírita, você faz o bem, você frequenta seu centro, não tem ninguém que possa te ajudar? E aí a resposta vem, se fosse comigo, não seria assim. Eu daria um chute em tudo e viveria minha vida. Porque já que eu faço tudo por todo mundo e não posso contar com ninguém, para que eu vou ficar me sacrificando? E aí então por isso que ele disse, passam a categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Então você está trabalhando, vem alguém e te agride verbalmente, te ofende, te calunia, e mesmo assim você se mantém perseverante, preocupado muito mais com o resultado do trabalho com o qual se comprometeu do que necessariamente com a opinião das pessoas. Então tanto o consolo, como o estímulo, como essa prosperidade material, são consequências do trabalho que nós realizamos e fazem parte das experiências do mundo físico que nós vivemos. Não existe uma barganha com Deus, dizendo assim, olha, seja bonzinho, que eu vou te proteger de todas as mágoas que você possa sofrer. Então não é assim que funciona, dentro da nossa visão limitada. Que Deus vai me dar um prêmio, vai se preocupar diretamente comigo, me dando um prêmio por aquilo que eu faço. Sendo que, na verdade, o trabalho que eu estou realizando acontece no ambiente onde eu mereço estar, com as pessoas com quem eu mereço estar, sofrendo todas as dificuldades, né? Aquilo que é chamado de vicissitudes, que eu mereço vivenciar. Porque o meu estágio evolutivo é aquele, e a necessidade de resgate que eu preciso realizar é dentro daquele ambiente, e nem sempre eu vou ser compreendido ou vou ser aceito. E continua. Chegado a semelhante posição, ela fraterna, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade da submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Aqui já mostra para nós que a partir do momento em que nós chegamos nesse entendimento e conseguimos educar os nossos sentimentos, os nossos valores, nós fazemos uma transposição de planos. Ou seja, nós modificamos o nosso projeto de vida. Se para muitas pessoas a vida aqui no mundo físico representa você tem que ser feliz comprando aquilo que você quer, tendo ao seu lado aqueles que vão te fazer feliz, vivendo num ambiente de acordo com aquilo que você imagina ser um paraíso, a nossa visão começa a ir para o mundo espiritual e não aqui no mundo físico. Nós não viemos para cá para construir a felicidade material. Nós viemos para cá para construir a felicidade espiritual. Sem o apego, sem o estímulo da ganância, da ambição, do egoísmo. O trabalho que nós realizamos e as conquistas que nós alcançamos são resultados do nosso esforço pessoal e de nossas competências. E isso vai proporcionar para nós um conforto, uma tranquilidade. E esse conforto e tranquilidade se transformam então em base para aquilo que eu moralmente preciso realizar. Então nós entendemos que nós somos espíritos imortais, que nós viemos aqui para fazer um trabalho temporário, e ele pode valer uma encarnação inteira, uma parte dessa encarnação, mas a nossa consciência se encontra no mundo espiritual. Então nós procuramos viver da melhor forma possível aqui no mundo físico, sempre percebendo que mais dia ou menos dia o nosso retorno ao mundo espiritual vai ser definitivo. Ou vai ser inevitável, vamos dizer assim melhor. E no momento em que esse dia chegar, nós temos que estar prontos moralmente para chegar lá. Ninguém vai pedir para nós, por exemplo, os títulos que nós alcançamos, ou os contratos que nós assinamos. Ninguém vai pedir para nós um inventário das nossas propriedades, mas vai perguntar exatamente, dentro daquela ideia, na solidão da nossa consciência, quem nós somos, o que nós fizemos. Então a nossa visão vai para o mundo espiritual, além do mundo físico. Não que nós não valorizemos a presença, mas nós lembramos que tudo aquilo que acontece no mundo material vai refletir exatamente no nosso ambiente espiritual. Então ele diz para nós assim, por isso essa transposição de planos é que nós começamos a viver então em função dessa transformação,
pessoal, e não em função das conquistas do mundo físico. E ele diz assim para nós alguns exemplos. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Então os nossos valores começam a se transformar. Nós começamos a valorizar, por exemplo, dentro daquela relação de virtudes, que para nós aqui no mundo físico hoje, para muitos no mundo físico, é algo completamente ilusório, algo completamente dispensável e fútil. Se você fala assim, qual é o sentido da sua vida? Você vai dizer assim, a minha vida é proporcionar a fraternidade, é fazer a caridade, é difundir o amor entre as pessoas, o respeito, a tolerância, a paciência. E a pessoa fala assim, tá, mas o que você pretende fazer da sua vida exatamente? Você pretende casar, você pretende se formar em quê? Você pretende comprar o quê? Aí você vai dizer, não, casar, comprar ou conquistar alguma coisa é uma consequência do meu trabalho, mas eu quero realmente difundir a paz, difundir a fraternidade. As pessoas vão coçar a orelha e falar assim, cara, você não é normal. É isso que você espera da sua vida? Você não espera viajar, comprar e fazer acontecer? Aí todo mundo gosta, claro, no mundo físico, quando nós nos encontramos presos a um corpo material, é natural que nós busquemos esse conforto material. Você vai querer a melhor poltrona, você vai querer a melhor residência, você vai querer o melhor carro, você vai querer conhecer lugares, já que o seu corpo físico te limita a ir além daquilo que a vida física pode oferecer. Então nós buscamos esse conforto. Então por isso a nossa tabela de valores se modificam. E claro que isso não acontece de uma hora para outra. Aí alguém vai perguntar assim, quer dizer então que aqueles 260 milhões da Mega Sena da virada você não gostaria? Claro que eu gostaria. A questão não é o dinheiro que eu vou receber, é o que eu vou fazer com aquele dinheiro. E no que aquilo vai me transformar. Alguém que vive, por exemplo, ligado aos interesses do mundo físico, dá para a gente imaginar a frustração que seria, como já aconteceu, alguém que ganha na loteria, vê o bilhete premiado, sofre um infarto e morre. Dá para imaginar a perturbação desse espírito de ter a loteria na mão e depois ser obrigado a ir para o mundo espiritual e não desfrutar nada disso? Pode parecer engraçado, mas já aconteceu. Quantas vezes nós vemos que a emoção é tão forte que alguém acaba depois morrendo por causa disso? E aí se torna um espírito perturbado, porque ele deseja ardentemente vir para o mundo físico, sendo que ele não pertence mais ao mundo físico. Então essa modificação na tabela de valores é algo que nós vamos realizando gradualmente, naturalmente, e vai se tornando cada vez mais profunda conforme nós vamos também pondo em prática aquilo que nós abraçamos. E em contrapartida, os valores do mundo físico vão se tornando menos importantes. A ideia que nós temos, por exemplo, é de que uma pessoa espiritualizada é uma pessoa pobre. Vocês se lembram que a gente já viu isso, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, os grandes ícones que já apareceram na humanidade, principalmente líderes de grandes filosofias, de grandes religiões. Por exemplo, imaginar Madre Teresa de Calcutá, vivendo simplesmente em função, bom dia pessoal que chegou, vivendo simplesmente em função do trabalho que tinha que realizar e sendo sustentada pela instituição naquilo que era mais básico. Uma referência como Chico Xavier, uma referência como tantos e tantos outros nomes de várias religiões. Eu me recordo sempre da biografia de Mãe Menininha do Gantois, que era uma referência do candomblé lá na Bahia. E aí todo mundo pensa no candomblé, na religião, no ritual, e ninguém imagina do trabalho de luz que ela realizava durante a sua vivência aqui. E também ninguém imaginava o tamanho das suas propriedades, que se resumia apenas na casa que ela morava. Então nós pensamos assim, quer dizer que para eu ser um espírito elevado, eu preciso viver então nessas condições, nessa simplicidade? E aquele que é rico, aquele que tem propriedades, aquele que é um empresário, ele é uma pessoa má? Não, não é isso. Porque na verdade não é o que você tem, é a forma como você se relaciona com aquilo. Porque nós lembramos sempre que para você oferecer condições
para que pessoas vivam bem, elas precisam ter trabalho, elas precisam ter amparo, auxílio, estímulo. E quem melhor que isso do que um bom empresário? Uma pessoa competente naquilo que faz. E ele começa a entender que todo o patrimônio que se encontra em suas mãos, na verdade é um patrimônio que ele tem que gerenciar para proporcionar o bem-estar a todos. Não é algo que pertence a ele. Aquele empresário espiritualizado, que tem essa consciência, trabalha no tempo que tem que trabalhar. No momento em que sua vida termina, aqui no mundo físico, ele retorna ao mundo espiritual com a sensação de trabalho bem realizado, a sensação de missão cumprida. Basta a gente lembrar a própria história de Frederico Figner, o nosso conhecido irmão Jacó, que foi um grande empresário da indústria fonográfica e que viveu com toda a dignidade a função que foi a ele atribuída. Então por isso que nós falamos que os nossos valores, eles não estão relacionados com aquilo que eu tenho ou deixo de ter, mas é na forma como eu me relaciono com aquilo. Se eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter, eu vou viver com dignidade dentro do espaço, dentro do ambiente que me diz respeito. Se eu tenho aquilo que vai além daquilo que eu precisava, eu vou ter a capacidade de gerenciar bem isso, compreendendo que aqueles recursos me dão condições de fazer um trabalho que muitos outros não podem fazer. Continua. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Esse conhecimento espiritual que nós vamos abraçando, então, nos dá essa possibilidade de olhar para o mundo espiritual não como uma crença vazia, numa crença fantasiosa. Pelo contrário, nós começamos a ver o mundo espiritual dentro da sua realidade, ainda que seja uma realidade limitada ao nosso entendimento. Descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem. Então essas novas esferas de luta, essas esferas novas de luta, através da visão interior, mostra exatamente isso. Qual é o propósito das nossas lutas? Eu luto pelo que exatamente? E a luta no sentido positivo. Não é a luta no sentido destrutivo, não é a guerra que eu travo contra os outros. Porque a principal guerra, nós sabemos, é aquela que nós travamos contra nós mesmos. Mas essas lutas, eu trabalho pelo quê? Eu trabalho pelo esclarecimento, eu trabalho pelo auxílio, eu trabalho pela dignidade, eu trabalho pelos melhores valores. Procuro transformar o mundo à minha volta da melhor forma que eu posso. Eu não vivo em função dos meus interesses pessoais, em detrimento do sofrimento dos outros. Eu procuro sim a minha felicidade, mas sempre procurando levar comigo aqueles que podem me acompanhar. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Quando a gente fala sobre motivos de elevação, nós temos aqueles dois caminhos de elevação. Aquilo que nós entendemos como elevação material, elevação financeira, elevação de poder, ou elevação espiritual. Os motivos de elevação que nós temos é exatamente fazer com que nós nos tornemos, de um modo bem simplista, pessoas de bem. Pode parecer algo fútil, né? Quer dizer então que o seu propósito de vida é ser uma pessoa boazinha? Sim. Esse é o propósito. Exatamente porque nós entendemos que esse caminho que nós escolhemos agora é um caminho que vai se refletir num futuro espiritual que nós todos buscamos, que todos nós precisamos. Então os nossos motivos de elevação são esses motivos nobres. E esse sacrifício pessoal que eu faço é o sacrifício do meu egoísmo, é o sacrifício da minha opinião agressiva, é o sacrifício da minha autoridade, é o sacrifício muitas vezes do esforço que eu preciso realizar para tentar transformar alguma coisa que eu entendo e que eu sei que é errada. Me recordo uma vez, que eu já contei para vocês, de uma discussão com um amigo, que eu dizia assim: você tem um tempo sobrando e você tem um conhecimento enorme, por que você não procura uma instituição e se oferece para tentar dar aula, tentar fazer algum trabalho, alguma coisa? Ele disse assim: eu tenho coisa melhor para fazer. Aí a gente pensa assim: bom, se esse é o seu propósito, então seja feliz. Hoje amarga a solidão, hoje amarga a rejeição,
hoje amarga a incompreensão das pessoas. E seria tudo tão mais fácil simplesmente se entendesse que você pode se doar em benefício dos outros, porque eu tenho 3 princípios fundamentais. São 3 bandeiras que eu levanto, né, nos mastros do meu palácio pessoal, vamos dizer assim. Primeiro é aquilo que eu posso fazer. Aquilo é aquilo que eu sei fazer e é aquilo que eu quero fazer. Quando eu junto esses 3 elementos, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Sempre com esse propósito de elevação pessoal. Então é aquilo que eu sei fazer, começo a analisar as minhas competências, é aquilo que eu posso fazer, que aí então eu começo a analisar as minhas possibilidades, e aí então a gente entra com a força principal, é aquilo que eu quero fazer, é a força do querer. E aí então a gente percebe que, na verdade, para muitos pode parecer um sacrifício, mas você se sacrifica por isso. Na visão daquelas pessoas, abrir mão de si mesmas é um grande sacrifício. Para mim é uma necessidade e um prazer. Eu não vejo como sacrifício. Em vista disso, diz o texto para nós, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Então, naquele caso que eu contei para vocês, desse amigo, poderíamos ficar debatendo sobre o sexo dos anjos, se deve ou se não deve, se ele tem culpa, se não tem culpa. Para que exatamente eu faria isso? Se a posição dele já é consolidada. Para falar de evangelho, para falar de amor ao próximo, para falar de caridade? Se alguém não deseja ouvir? Por ver, finalmente aqui nosso texto, por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego, que alcançou a visão e segue para adiante. Então a mensagem para nós é exatamente essa. Se nós hoje temos uma visão daquilo que nós realmente desejamos como espíritos que somos, porque para a visão de muitos a vida se restringe àquilo que acontece no mundo físico. Eu vim aqui para ser engenheiro, eu vim aqui para ser médico, eu vim aqui para ganhar na loteria, eu vim aqui para enriquecer. Se a visão que se tem é essa, nada como um momento definitivo para poder esclarecer tudo isso. Você retorna ao mundo espiritual sem o seu diploma de medicina ou de engenharia, sem o seu patrimônio, sem os seus contratos, sem a sua posição. Você simplesmente volta por aquilo que você é. E quando nós temos esse entendimento, nós sim temos que lutar para o nosso crescimento pessoal em termos de conhecimento, temos o direito de lutar pelo nosso conforto, pela nossa segurança, mas o propósito maior de nós estarmos aqui é exatamente utilizarmos essa base que nós construímos para nos dar condições dessa transformação pessoal. Porque do contrário não tem nada de útil naquilo que nós imaginamos ter. Então essa é a mensagem que nós hoje estudamos. A visão que nós vamos desenvolvendo e a segurança, né, de seguirmos nesse caminho, dando continuidade nesse propósito que agora nós estabelecemos, através dessa mudança de valores. Então, se éramos cegos, hoje ainda somos um pouco, mas certamente menos do que éramos anteriormente. E quanto mais nós trabalharmos pelo nosso esclarecimento e pelo exercício daquilo que nós acreditamos ser real, porque é uma questão de crença a princípio, nós vamos então dando continuidade nesse nosso projeto pessoal. Quando a gente fala sobre filosofia de vida, é exatamente essa ideia, no que move exatamente a minha vida. Eu acordo, trabalho, me relaciono, depois eu durmo de novo, e a minha vida se resume em quê? Quais são os propósitos? Então nós temos hoje diversas filosofias de vida. Para muitos a minha filosofia é acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, me relacionar com um monte de gente que me proporcione prazer,
depois acordar no dia seguinte e fazer a mesma coisa. Isso é uma filosofia de vida. A palavra filosofia não define bondade ou maldade, mas sim o resultado daquilo que eu faço. Hoje a doutrina espírita, bem como outras filosofias, escolas religiosas que nós temos, daquelas que são verdadeiras, daquelas que são sinceras, nos oferecem propostas de filosofia de vida. E nós então abraçamos aquela que é melhor para nós. Nós que temos afinidade com a doutrina, temos esse propósito de entendermos exatamente os seus princípios fundamentais, que é a imortalidade do espírito, a continuidade na vida no mundo espiritual, as reencarnações como oportunidade de crescimento, uma lei de causa e efeito que rege as nossas ações, aquilo que eu faço e aquilo que eu recebo como resultado, e a existência de Deus, que é exatamente essa inteligência maior que rege nossas vidas, não deixando que as coisas aconteçam ao acaso. Então essa é a nossa mensagem de hoje. Depois vocês façam uma leitura, como lição de casa, desse mesmo texto, 95, Vê e Segue, do livro Fonte Viva, e meditem exatamente nesses pontos de visão que são trazidos para nós por Emmanuel, e comecemos a fazer então aquela vistoria pessoal, aquela vistoria íntima, para saber exatamente de que forma que nós estamos exercitando essas novas ideias. Se nós encontramos então mais uma vez aquilo que tem afinidade, que nós intensifiquemos os nossos esforços. Se eu encontro aquilo que vai ao contrário, que vai na contramão desses princípios que eu abracei, é necessário fazermos então uma reforma, chamada então reforma íntima, para transformar aquilo que se encontra em equívoco dentro de nós. E aí depois essa visão vai se ampliando exatamente pelos valores que nós estamos então cultivando. Então fechamos por aqui o estudo de hoje, pessoal. Nós encerramos então o nosso trabalho. É o primeiro trabalho que nós fazemos, né? Valeu, querido, obrigado. Valeu. Então, é o primeiro trabalho que nós realizamos então nessa semana, essa semana de retorno nosso, do recesso que nós realizamos aqui nesses dias de fim de ano, né, de festas. E esse então é o nosso primeiro trabalho, né, o nosso primeiro trabalho dentro dos estudos dos livros que nós adotamos. Então nós fechamos por aqui o estudo de hoje. Essa mensagem fica para nós como reflexão. E na semana que vem, na sexta-feira que vem, nós voltamos então para continuarmos esse nosso trabalho. Só para lembrarmos, hoje, sexta-feira, é a segunda sexta-feira do mês. Eu estarei de plantão hoje na Sala Espiritismo Net Jovem, às 9 horas da noite, falando sobre Deus, que é o primeiro tema do currículo desse ano lá para o estudo dos jovens. Então, para quem quiser, hoje, 9 horas, Sala Espiritismo Net Jovem, para a gente